Começando o nosso Hit Esportes, ótima noite. Vamos juntos aqui com as notícias da nossa Paraíba, de Campina Grande, para você que está acompanhando em canal aberto, também na rede social, no YouTube. Vamos embora. Amanhã o Hit Esportes vai sortear um par de ingressos para o show do próximo sábado, Noite de Histórias, lá no Espásio, tá? Flávio José, Eliane, a rainha do forró, também Dorival Dantas, você está vendo aí. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Espásio e também lá nas lojas Rutra, tá? Além da venda online, pelo site, também pelo aplicativo Acesso do Ticket. Aplicativo Acesso Ticket, na verdade, né? Para você ter mais informações. Acesso Ticket, tá? Você pode concorrer, basta mandar o seu nome completo para o nosso WhatsApp aqui, 982009884, e amanhã a gente está anunciando, tá? E agora, gente, é decisão. Chegamos ao momento mais intenso da temporada 24-25 do NBB. Quem é que vai ser o campeão, hein? O Franca venceu o Flamengo num jogo emocionante. O Franca tá na final. Minas também, jogo 1 no próximo sábado, 5 da tarde, lá no Pedrocão. Ó, esse jogo aí é épico, né? O jogo é épico. Agora a gente vai acompanhar o ápice da temporada, né, que é a grande decisão do NBB. Hora de saber quem vai ficar com o título, Franca ou Minas, gente. E ainda falando de basquete, o ex-técnico da Unifacisa, Rodrigo Galego, que foi campeão com o Sampaio em 2022, com o Sampaio Corrêa, retorna ao tricolor lá do Maranhão e vai ser comandante do Sampaio Corrêa na sequência da temporada 25. Então, muito sucesso para o Rodrigo Galego, que é um grande estudioso do esporte e que vai ser mais bem-sucedido ainda na carreira, um grande ser humano, respeito máximo. Tudo de melhor para você, professor. E a Unifacisa inicia hoje participação na etapa estadual dos Jogos Universitários, competindo nas modalidades de basquete, também vôlei e futsal, né? Os jogos acontecem nas cidades aqui de Campina Grande e João Pessoa. A Arena Unifacisa e a quadra da ESAC são sedes, tá, da Unifacisa na competição. Os jogos servem como uma espécie de seletiva para os Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer em outubro, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a Unifacisa vai enfrentar a UEPB no vôlei. Jogo na Arena às 7h30, tá? No basquete, joga amanhã às 8h30 da noite, também contra a UEPB na Arena Unifacisa. No sábado tem o jogo contra o FCG, no futsal, 1h30 da tarde, tá? E a Federação Paraibana de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Paraibano Sub-20. Vamos ver. A bola vai rolar no Campeonato Paraibano Sub-20. A competição tem início marcado para o fim de semana dos dias 14 e 15 de junho e promete emoção logo de cara, com a presença do trio de ferro paraibano, Botafogo, Campinense 13, confirmados na disputa. Já o atual campeão, Cruzeiro de Itaporanga, está fora da edição deste ano devido a problemas financeiros. Na primeira fase, os times serão divididos em grupos e disputarão 5 rodadas em jogos apenas de ida. E os grupos ficarão assim: no Litoral e Brejo, Alto Esporte, Botafogo, Miramar, Spartax, Confiança e Desportiva Guarabira. No Agreste, 13, Campinense, São Paulo Cristal, Queimadense, Sport e Picuiense. E no Sertão, Nacional de Patos, Esporte de Patos, Serrano, Souza e Sabugi. Avançam para a próxima etapa os 2 primeiros colocados de cada grupo, além dos 2 melhores terceiros colocados no geral. Logo na rodada de abertura, o Botafogo enfrenta o Confiança de Sapé fora de casa. O Campinense vai encarar o Sport, enquanto o 13 faz sua estreia diante da torcida, recebendo o São Paulo Cristal. Após a fase de grupos, começa o mata-mata, depois tem as quartas de final, semifinais e a grande decisão. Tudo isso com confrontos sendo de ida e volta, que promete trazer mais emoção na reta decisiva do torneio. E a gente volta daqui a pouco com o Hit Esportes, hein? Fica ligado. Até já, rapidinho. E Opa, deixa eu vir pro lado de cá. Agora sim. O Belo anunciou a contratação do zagueiro que jogou no Cruzeiro, Léo Santos, natural de Itu, lá em São Paulo. Completou 31 anos e chega para reforçar o setor defensivo lá do Belo, né? Além do Clube Mineiro, o jogador também teve lá no Criciúma, né, no Ituano, também Ponte Preta, e nas 2 últimas temporadas
estava lá no futebol asiático, mais um que chega lá para o Botafogo. E o técnico do Belo, Márcio Fernandes, falou sobre a busca da diretoria por mais reforços, né? Vamos ver. A nossa diretoria está fazendo o possível para que a gente consiga trazer alguns jogadores que possam nos ajudar, mas não é muito simples assim, né? Os jogadores que a gente quer estão todos em equipes que não liberam os jogadores, outros que realmente a condição difícil para se trazer. Então, a gente está fazendo o possível para conseguir, mas enquanto isso a gente tem que dar moral aos nossos jogadores. Não é terra arrasada, né? A gente vem aqui e a gente recebe algumas perguntas assim que realmente não dá para entender. Quem conhece futebol sabe que a equipe jogou bem, fez uma grande partida. E as perguntas que a gente recebe são totalmente contra os jogadores, contra a equipe. Nós não passamos sufoco em nenhum momento no jogo. Jogar aqui dentro não é fácil, né? Mas se fosse me perguntar realmente das chances que a gente perdeu, aí sim eu concordaria. E a chance que a gente perdeu não pode perder. E isso acontecendo, com certeza a gente teria um melhor resultado. O próximo jogo do Botafogo na Série C vai ser contra o Caxias, no sábado, lá no Almeidão. Botafogo atualmente é o 13º colocado com 9 pontos. Gente, depois de renunciar, o cargo de presidente do 13, Arthur Bolinha, convocou a imprensa para uma coletiva na tarde de hoje. Coletiva que aconteceu lá no Presidente Vargas. A renúncia está mantida, viu? E Bolinha fez comunicado ao Conselho Deliberativo. Davidson Vitor traz os detalhes aqui no Esportes. Oi, Pedrão, um abraço para você e, claro, aquele todo especial para quem se liga no Esportes. Hoje à tarde aqui no estádio Presidente Vargas foi de entrevista coletiva do presidente, ainda presidente do 13, Arthur Bolinha, porque apesar da renúncia, oficializada por meio das redes sociais, o pedido do Conselho Deliberativo do 13 para que esse processo possa andar de uma forma que não traga danos para o clube, o Bolinha segue como presidente, até a convocação de uma reunião do Conselho para poder até antecipar as eleições que estavam previstas somente para abril do ano que vem, mas agora vai ter que ser antecipada por conta do Bolinha ter entregado o cargo de presidente do Galo. E ele iniciou a sua coletiva falando dos motivos, aquilo que a gente já esperava, ele até expressou nas redes sociais do clube, ataques pessoais, principalmente à sua família. Eu não estou feliz por isso, não. Eu não queria estar vivendo, eu queria viver até o momento do mandato, deixar o próximo presidente eleito, se Deus permitir, inclusive com o SAF constituído, a gente está caminhando bem nesse sentido. Pode ser que não aconteça, mas está caminhando bem nesse sentido. Essa diretoria faz 3 anos que trabalha isso, 3 anos que trabalha isso. E existe possibilidade concreta disso acontecer. Agora, é difícil você assistir um jogo com medo de levar alguém. Essa pessoa, de repente, amanhã não está sendo diante do seu convidado, filho, ou amigo, ou quem quer que seja, execrado publicamente. Chegava a chamar o nome da minha mãe, chamando minha mãe disso ou daquilo. A mãe. Isso ultrapassa qualquer limite, rapaz. E essa não é a maioria, claro que não. Mas a própria maioria que ficava em silêncio, no fundo, estava sendo conivente com esse comportamento, porque deveria dar uma vaia, deveria sucumbir isso aí. Porque é um respeito que se faltou. E quando se falta respeito, perde o sentido. Numa relação de trabalho, numa relação pessoal, quando falta o respeito, tem sentido dela continuar? Óbvio que não. A gente respeitou, como vem respeitando a instituição, durante nossa gestão. Nós nunca pagamos a folha atrasada um único mês. E 3 anos de gestão, afora as conquistas que tivemos efetivamente. Títulos, respeito, recuperando o respeito do Senado do futebol nordestino. Então, a gente não atrasou o salário. Conseguimos discutir a dívida do 13 a nível de recuperação judicial. Organizamos o time administrativamente. Melhoramos a infraestrutura do clube com academia, departamento de fisiologia, de nutrição, de análise, banco de dados, GPS, toda a parte nutricional,
laboratório, você chegar aqui, está um jogador 13 fazendo coleta de sangue, laboratório interno, tá certo? Reformamos completamente a loja do 13, transformamos a loja numa loja padrão, licenciamos a marca do 13 para vários produtos, para poder gerar receita. Eu vejo algumas pessoas criticando, o 13 não é um time de hambúrguer, não, mas são formas de gerar receita, para poder cobrir os custos do clube, já que, infelizmente, só com a presença da torcida, a gente não consegue fazer o clube acontecer, porque o que tem sido gerado de receita a partir da torcida, desde o primeiro ano, nunca conseguiu cobrir as despesas que o clube tem, nunca conseguiu cobrir. Perguntei ao Arthur Bolinha sobre algumas falas, né, que acabaram, de certa forma, desgastando, né, a sua gestão, né, uma que ficou muito clássica para o torcedor, né, que ele teria dito em algum programa de que o ano do centenário seria um ano comum, mas o Bolinha negou que em algum momento teria falado isso, né, e reforçou que fez de tudo para que o 13 pudesse render dentro de campo, mas na parte administrativa para ele as coisas estão andando. Eu nunca disse que o centenário é um ano comum. A gente fez o aniversário de 97, 98, 99, é óbvio que eu disse que tem a sua simbologia. Agora, apesar de ser o centenário, ninguém pode fazer loucura. Aí são coisas completamente diferentes. Ninguém vai fazer loucura. Eu estava dizendo aqui, conversando com o Anatólio, como é que o 13 funcionou durante muito tempo? Vamos fazer uma cotinha para comprar passagem. Contratava um jogador e o time não tinha dinheiro para comprar a passagem do jogador vir jogar. Estou mentindo que era assim? É verdade. Aí vem cá, um time que não tem condição de comprar a passagem do jogador vir, ele vai ter condição de pagar o salário? Não. Adianta fazer dessa forma? Para estar aí 30 e tantos milhões de dívida, e que se não fosse a nossa gestão que ingressou com a RJ, essa dívida já estava alcançando, se brincar, uns 50 milhões de reais, porque só de serviço da dívida era mais de 300 mil mês. Mais de 300 mil mês. Essa dívida já estava alcançando talvez 50 milhões de reais, se a gente não tivesse impetrado a RJ como nós assim fizemos. Então é preciso ter responsabilidade. O fato de ser ano de centenário, você só pode fazer, obviamente, se nós tivéssemos tido o ano passado mais felicidade de ter conquistado cotas para esse ano que não a gente teria, até pela importância do ano, ter feito um investimento maior, porque você teria algum lastro. Mas nós chegamos no limite, até passamos do ponto que tínhamos que fazer, até pelo fato de ser centenário. Como eu disse, essa folha do 13 é maior do que a do ano passado e maior do que a do ano atrasado. Bolinha ainda falou sobre a dívida do clube, que hoje está em torno de 38 milhões, né, nessa faixa de 36, 38 milhões, e que haverá em breve uma Assembleia Geral com credores para que essa dívida ela seja diminuída, porque o 13 já está num processo muito avançado de sociedade anônima do futebol. O 13 será comprado em breve, ele diz que acredita que isso já aconteça ainda esse ano, no final do ano, né, após a finalização da Série D, mas que para isso precisa que haja uma redução dessa dívida para que atraia os investidores, né, para poder fazer esse investimento. O presidente Arthur Bolinha explicou que acredita que caso os credores não aceitem essa proposta que vai ser colocada, o 13 tem grandes chances de ir à falência. Faz 3 anos que a gente trabalha para estruturar o 13 para uma SAF. Nós teremos uma AGC agora, final do mês. A AGC é a Assembleia Geral de Credores, certo? E que o sucesso dessa AGC, se a gente tiver sucesso nela, ou seja, se a proposta que a gente vai fazer aos credores do 13 for acatada e a gente conseguir transformar a dívida do 13, ou seja, reduzir a dívida do 13 a um nível que a gente vai propor, eu tenho nem dúvida que até dezembro o 13 é uma SAF. Pode ser que eu seja frustrado, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque a dívida do 13 hoje, ela é muito grande. Então, o 13 é um clube completamente inviável do ponto de vista de investimento, pelo tamanho de sua dívida hoje. Mas se a gente conseguir reduzir essa dívida, ela tem uma pequena correção, 35, 36 milhões, mais ou menos em torno disso, não é isso? Então, 35, 36 milhões. Então, quer dizer, se a gente conseguir reduzir essa dívida do 13 a um tamanho que a gente vai propor na Assembleia de Credores, eu tenho certeza que o 13 torna-se um ativo interessante
para poder realmente encorajar. Agora, as propostas que a gente recebe, todas elas são condicionadas a essa questão. Vocês já aprovaram a SAF, a RJ? Eu digo, não. Então a gente tem que aguardar. Porque uma coisa é você chegar e assinar. Comprei um time que deve 5 milhões. Outra coisa é comprar um time que deve 40. E se, o que é que acontece com os credores? Eles dizem, ó, a gente nem anunciar pode fazer nada, porque se a gente anunciar, eles vão achar porque tem dinheiro, aí os caras não querem aceitar a redução da dívida. Isso termina sendo ruim para todo mundo. E digo mais, que eu me antecipo. Se os credores não aceitarem o que a gente vai propor, eles nem vão receber o que a gente vai propor, nem vai receber mais nunca nada, porque não vai ter SAF. E o 13 não tem a mínima condição de pagar, vai ser decretada a falência do clube. Porque o 13 não tem condição de fazer frente ao tamanho de sua dívida. Aí o torcedor pode me perguntar, e como é que fica a situação do 13? O Bolinha ainda é presidente, como falei, o Bolinha segue até o Conselho Deliberativo fazer esse processo, que deve durar aí em torno de um mês, né, para poder convocar as novas eleições. Estourando aí em 60 dias, o 13 terá novas eleições para a gente conhecer quem será o novo presidente. Enquanto isso, o Galo joga domingo contra o Central pela Série D, nesse jogo do retorno lá no estádio Lacerdão, em Caruaru. E a gente vai estar, claro, acompanhando todo esse processo e repercutindo ainda outras falas do Bolinha nessa coletiva, para que a gente possa entender ainda mais todo esse processo que colocou o Bolinha para fora do 13, antes mesmo da finalização da sua gestão. Eu volto com você, Pedro. Valeu, Devinho, obrigado pelas informações. E agora sua participação pelo 982009884. Deixa eu vir para cá, Marcelão. Aqui. Isso, vamos embora. Você que tá mandando mensagem aí, bora conversar. Felipe da Catingueira, Mila da Catingueira tá de recesso junino, mas o pessoal tá na sede assistindo ao Ita Esporte. Obrigado, galera da Catingueira. Valeu, bora mais aqui. Larissa tá no centro. Tá ainda surpresa com a renúncia no 13, a gente sabia que a pressão era grande, mas não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu, o que faz. Valeu, Larissa, que tudo melhore lá no Galo. Anderson Silva está no distrito, grande cobertura de esportes, agora que o Bolinha saiu, espero que a diretoria consiga unir o clube. 13 é maior que qualquer nome. Valeu, Anderson. Fernanda está na Liberdade. Tá triste, mas aliviado. O clima no clube lá no 13 estava pesado, talvez agora seja o momento da renovação, agora reconstruir. Obrigado, Fernanda. Turma da Liberdade também. Lucas está no Monte Santo. Tá dizendo que virou bagunça no 13, segundo ele. Tá triste, mas já era esperado. Só o marketing não ganha jogo. É a opinião do Lucas Duarte lá do Monte Santo. Todo mundo repercutindo essa questão do Galo aqui no Ita Esportes. Vamos finalizando. Esgotou o tempo. Continue ligado na programação da Rede Ita. Tamo junto, hein, gente? Ótima noite. Obrigado por sua presença. Valeu!